Olá, eu sou o Luiz. E eu sou o Carol. Nós somos professores universitários de Direito e esse podcast tem a intenção de democratizar o conhecimento jurídico, trazendo sempre na mesa alguma autoridade sobre o assunto. E hoje, pessoal, o nosso convidado de honra é o professor doutor Cristiano Álvares Valadares do Lago, que já é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora há 18 anos e também é juiz há 32 anos, tendo sido promovido em janeiro de 2022 a desembargador, compondo agora a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O doutor também tem mestrado em Direito pela Faculdade Gama Filho e vai nos honrar com o tema do sistema recursal brasileiro. Doutor Cristiano, é uma satisfação muito grande, né? A última vez que eu o havia visto foi lá na 4ª Vara Criminal ainda. Antes disso, um pouco nas aulas, né? Foi aluno seu, foi um prazer muito grande. E aí fique à vontade para fazer a sua introdução sobre o nosso sistema recursal aqui no Brasil. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Maravilha. Bom, antes de mais nada, agradecer aqui o convite do Luiz, que foi meu aluno, brilhante aluno, um dos orgulhos que nós temos. E o Carol, que é professor nosso lá há bastante tempo na Federal, mais de 10 anos, com o qual nós temos um convívio muito agradável, sobretudo no nosso departamento de Direito Formal, né? Direito Público Formal e Ética Profissional da UFJF, há muito tempo. Ajuda lá na administração do nosso departamento, né? Está sempre ajudando o Márcio, que é o nosso chefe. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês e um prazer estar falando para esse público de vocês, que com certeza deve ser um público muito variado de estudantes, um público de advogados, de profissionais do direito, principalmente, né? Dar parabéns a vocês pelo sucesso do podcast de vocês, que tem sido muito comentado, sobretudo pelos professores e alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, agradecer e dar parabéns pela iniciativa. Hoje, vocês me convidaram para falar sobre o sistema recursal. E, não por coincidência, eu ministro minhas aulas sobre recursos já há muitos anos, né? Praticamente os 18 anos que eu estou na universidade, na Faculdade de Direito da UF. E nesses 18 anos eu vi algumas mudanças, muitas mudanças. Não só na legislação, né, 2008, depois 2011, depois 2018, até mesmo com o pacote anticrime, 2019, mas como mudança de mentalidade. Eu verifico que durante esses anos que eu ministro aulas sobre recurso, mas antes, né, tem 32 anos que eu lido com direito penal e processo penal, eu vejo que, com o passar dos anos, nós passamos a dar muito valor aos precedentes, mais valor aos precedentes. Eu sou da época, Carol, Luiz, eu sou da época que juiz cumpria a lei. Juiz só cumpria a lei. A gente não ficava inventando moda. Eu costumo falar com meus colegas lá do tribunal, todos da minha, tá na lei, não tá na todos lei. Da minha idade, né, vamos supor assim, no meu tempo de magistratura. Hoje nós temos, do meu concurso de 90 na magistratura, 21 desembargadores. Então, tem muitos colegas que entraram na magistratura na mesma época. Então, a gente costuma reunir e falar, nós somos da época que juiz cumpria a lei. Então, não é que era mais fácil nem mais difícil, mas era mais coerente. As decisões eram mais harmônicas, mais coerentes, porque mais técnicas. Com o passar do tempo, nós fomos criando a mentalidade dos precedentes, ou seja, hoje, por exemplo, nos tribunais, a grande maioria dos colegas dos tribunais seguem os precedentes, STJ e STF, até uma forma de harmonizar, de dar mais segurança jurídica, efetivamente, ao nosso sistema recursal. Justamente porque nós temos um volume muito grande de recursos, né? Então, nós temos um volume avassalador. Eu comentei com vocês que amanhã eu tenho uma sessão virtual com 300 processos e toda semana uma média de 300 processos na sessão virtual, fora a sessão de videoconferência e fora as sessões presenciais. Sim. Então, nós julgamos lá na minha Câmara, por exemplo, uma média de 1.000 a 1.200 processos por mês, da área penal, processo penal. Então, é um volume muito grande. E eu imagino no STJ e no STF, STJ deve ser um volume avassalador, né? Mas então, Cristiano, muito obrigado, né? Fica à vontade. Satisfação em tê-lo aqui.
Na sua visão, o que te impactou mais foi essa mudança de postura e de adoção de precedentes? Com certeza. Para além de mudanças na legislação? Com certeza, Carol. Na verdade, nós não tivemos muitas mudanças na legislação na área recursal. Tivemos alterações decorrentes do Código de Processo Civil, por incrível que pareça. O Carol, por exemplo, mexe muito com o processo civil. Então, quando houve a alteração do CPC, que a gente chama o novo CPC, que para a gente já não é mais novo, né? Aí impactou no nosso processo penal, por exemplo, o sistema de recurso especial, o sistema de recurso extraordinário, a revogação da Lei 8.038 em vários pontos. Isso impactou muito no nosso sistema recursal, os embargos de declaração, que hoje em dia, se houver modificação na decisão, nós temos que adotar o contraditório. Isso não existia no processo penal. Sim. Né? Então, a mudança do CPC impactou no nosso sistema recursal processual penal, mas de resto, nós tivemos algumas poucas mudanças significantes, como, por exemplo, o Luiz, que faz júri, deve ter sentido muito a falta do protesto por novo júri. Né? Pois é. Acabou o protesto por novo júri, mas, por exemplo, a apelação não mudou nada, o 593 continua lá desde 1941. O recurso em sentido estrito continua lá, o 581 com as mesmas hipóteses, uma ou outra revogada, como, por exemplo, a questão da impronúncia e da absolvição sumária, que era recurso em sentido estrito, passou a ser apelação, né? Está lá no 416 do CPP. Então, nós tivemos algumas poucas mudanças, alguns acréscimos de alguns incisos e parágrafos no 581, né, Luiz? Sobretudo agora, né, com a questão do acordo de não persecução penal, nós temos lá a hipótese que foi acrescentada no 581, que eu costumo falar com os meus alunos o seguinte, o 581 é a regra, o resto é exceção. Então, você vai lá no 581, se não tiver lá, você vai para apelação. Sim, né? Então, é a regra. Fora dali, só tem uma hipótese aplicável, né, Luiz? Que é lá do Código de Trânsito, quando suspende a carteira de motorista. Fora isso, não tem, é tudo 581. Então, desde 1941, nós temos recurso em sentido estrito em primeiro grau, apelação em primeiro grau, embargo de declaração em primeiro grau. Em segundo grau, nós temos o recurso especial, o recurso extraordinário, e nós temos os embargos infringentes e de nulidades que dizem respeito a recursos que salvaguardam, na verdade, o direito do réu, né? Só para réu, é só para defesa, né? Que está lá no artigo 609, parágrafo único, só para defesa. Então é importante, salvaguarda o princípio do favor rei, né? Um dos exemplos. Mas isso sempre existiu, desde 1941. Então, algumas alterações pontuais. Os recursos são esses. Isso. E depois do CPC, das alterações do CPC, nós tivemos algumas alterações dos recursos para os tribunais superiores. Recurso especial, recurso extraordinário, a forma de administração dos agravos, né? E os regimentos tiveram que se adaptar. Hoje em dia, os agravinhos, né, que a gente chama, que são os agravos internos, tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Né? Ô, doutor, você comentou aí, mas me vieram dois meios de impugnação aqui, que não sei se você já viu eles lá, né? Carta testemunhável e correição parcial. Rapaz, eu costumo falar o seguinte, isso carta existe? Testemunhável, Carol, caiu em desuso há muitos anos. Eu falo para eu conto a historinha, né? O Luiz deve lembrar da historinha. Então, antigamente, lá em Montes Claros, o camarada queria entrar com recurso, mas o juiz não queria que ele recorresse. Aí rejeitava o recurso do cara, né? Aí o camarada tinha que pegar um trem, uma carroça, sei lá o que, um carro velho, demorava 3, 4, 5 dias para chegar em Belo Horizonte, para levar o recurso, né? Escrito lá, manual. Aí não ia. Né? Mas aqueles indignados, né, um advogado combativo, como vocês dois, por exemplo, eles tinham, o juiz não está querendo receber meu recurso, por quê? Fica indignado. Aí entrava com a carta testemunhável, pedia ao escrivão que fizesse sobre o procedimento do reze, né? Fizesse uma carta como testemunho que aquele juiz não estava recebendo o seu recurso. É o que está lá no 629. Sim, que loucura. Né? Era isso. Previsão de recurso. A carta testemunhável, ela é prevista contra as decisões que rejeitam, deixam de receber recurso ou negam o segmento. Ponto, só isso. Só que caiu em desuso, por quê? Porque quando o Luiz, por exemplo, tem um recurso de apelação rejeitado,
Aí, para esse fim cabe reze, né? Sim. Mas tem um reze rejeitado, por exemplo, ele não vai entrar com a carta testemunhável, que demora tanto quanto ou mais do que um reze, ele entra com HC. Entendi. Então, caiu em desuso. Em decorrência da utilização do habeas corpus. Sim, e da falta de efetividade, né? Sim. Mas de vez em quando tem, Luiz, por incrível que pareça, de vez em quando tem. Eu, na minha carreira, Carol, 32 anos, eu tive duas cartas testemunháveis. Uma delas, inclusive, com o doutor Tortura, Antônio Carlos Tortura. Sim. E foi na hipótese do Código de Trânsito. Esse Tortura dele é sobrenome? É o Sugestivo, Tortura. Você é um advogado criminalista. Excelente advogado, Sim, excelente sim. advogado. Sim. E aconteceu o seguinte, Pena no que ele caso... não é delegado, né? Aí ia pegar até chato. Olha o doutor Tortura chegando aí. Mas foi um caso interessante. Esse aí né? o réu fala. Já pensou? Ele é bom advogado, fala bem. Mas o que aconteceu foi o seguinte, num caso que o Clevinho, nosso promotor, né? Sim. Promotor e é professor da UF, né? É o titular da matéria que mais reprova, né? Vamos dizer assim. Quarto do pânico. Quarto do O pânico. Clevinho é o titular absoluto da reprovação. Tanto de condutas sociais, né? Porque denuncia os outros Ele por crime. segue o caminho do pai dele, né? Sim. O Raimundão, né? O Sim, doutor sim. Raimundo. Mas aí o que aconteceu é o seguinte, o Clevinho, numa audiência de suspensão condicional do processo, pediu para suspender uma carteira de motorista, suspendeu, aí o Tortura pediu para não, entrou com um pedido dizendo que não podia, o cara trabalhava com aquilo e tal. E aí eu indeferi, ele entrou com recurso contra essa decisão, eu rejeitei, aí ele entrou com reze contra essa decisão. Aí eu costumo dizer o seguinte, os meus estagiários, né, rejeitaram o reze equivocadamente, Sim. e aí ele entrou com uma carta testemunhável Não sobrou lá mais nada do pra ele Código fazer, de né? Trânsito. Mas nada. ele nem subiu, porque eu reconsiderei a decisão sim. que ele estava certo. Né? Aí, Sim. então foi esse mais um outro, e Muriaé que eu tive também, Sim. no caso. E correção parcial? Correção parcial eu já tive mais. Correção parcial é um recurso que eu costumo falar com meus alunos, que os alunos têm que saber utilizar a correção parcial, porque ela é uma carta na manga, entendeu? Sim. Porque cabe contra erro gravoso de procedimento, né? Então, se o juiz, por exemplo, ele determina um procedimento equivocadamente ou deixa de cumprir um procedimento equivocadamente, se não tiver recurso para aquilo, ele entra com a correição parcial. É um recurso de natureza administrativa, tá? E é julgado pelo Conselho da Magistratura. Ele é voltado para aspecto processual, né? Ele não é De conduta mesmo de juiz que está errando. É um erro gravoso mesmo, de procedimento. E eu já tive alguns, eu tive uma época, Luiz, quem responde muita correção parcial, entre nós juízes, vocês não sabem disso, né? Mas isso é na boca miúda. Sim. O cara que tem muita correção parcial, a gente fica meio desconfiado, porque o cara não está sabendo trabalhar. O cara não sabe trabalhar. Acontece isso. Correto. Aí você vai lá no Conselho da Magistratura, olha na ficha do cara assim, o cara, pô, o Cristiano está com 15 correições parciais, o Cristiano está fazendo besteira, Entendi. só está fazendo coisa errada. Isso aí é uma medida Quando de eu tava, má conduta. má conduta, é administrativo. E Sim. quando eu estava em Muriaé, vou falar até uma coisa interessante, eu estava em Muriaé em 1990 e pouquinho, e naquela época existia uma discussão, o Luiz sabe bem que milita muito na área criminal, sobre a constitucionalidade do recurso de ofício. Está lá no artigo 597 do CPP. O recurso de ofício, ele cabe em determinadas decisões. O próprio juiz recorre da própria decisão na própria sentença. Por exemplo, primeiro grau, se eu concedo um habeas corpus contra um delegado, da minha decisão, na própria sentença, lá no finalzinho eu tenho que recorrer de ofício, é o reexame obrigatório. Você manda para o tribunal. Tem que mandar para o tribunal, tribunal independente se tiver recurso olhar. ou não. Tá? Então, por exemplo... Se ninguém recorrer, sobe de qualquer jeito. De qualquer jeito, mas eu tenho que recorrer lá embaixo.
tá? Lá no finalzinho. Recorro da sentença para reexame obrigatório. Fica para decisões contra o Estado, né, de valores mais altos. Isso. Também tem. Reexame obrigatório. Mais ou menos isso. Reexame obrigatório. Chama de reexame No caso de absolvição sumária também no júri, também reexame obrigatório. Aí o que acontecia, Luiz? Nos idos de 92, 93, tinha uma corrente doutrinária, que eu sempre gostei de estudar, que entendia que o recurso de ofício é inconstitucional, porque nós adotamos o sistema acusatório e o juiz não recorre. O juiz não recorre. Quem tem que recorrer é a parte interessada. Sim. Né? E aí o promotor que estava lá comigo, que era o Bruno Teixeira Lino, que depois de um certo tempo virou juiz, ele era mais imparcial, ele concordava comigo. Mas passados uns 2 anos mais ou menos, chegou como é que era o nome dele? O Hugo, doutor Hugo. Ele veio novinho, 23 anos, então formalista. Aí ele pegou um caso desse e falou, não, o Cristiano não recorreu de ofício aqui dessa absolvição sumária no júri, que absurdo. Por quê? Ele foi ver, porque o Cristiano entende que é inconstitucional, então eu não recorria de ofício. Vários casos. Eu falei 15 porque foram 15 casos. Aí ele pediu a escrivã para desarquivar todos os processos de absolvição sumária que eu não tinha recorrido de ofício. Tese nem transita, né? Transita. Nem finaliza. Naqueles 2 anos. Sim. E aí ele entrou com correição parcial nos Contra 15 todos. processos. Porque Só a correição pra manchar sua parcial. ficha. E a Aí correição, você percebeu que os juízes foram ficando meio assim. Cara, não, contigo, ainda me ligava, os O caras me Cristiano, ele ligavam. ficou 5 anos a mais em Murié por causa disso aí. Você sabe, cara, que os caras me ligavam. Cristiano, o que você está fazendo? Cara, você tem 15 correições parciais no Conselho da Magistratura. Eu tinha que explicar. Não era só eu, outros colegas também faziam a mesma coisa. E a correção parcial não tem prazo, né? Porque é de interesse público, né? Não tem um prazo, entendeu? É erro gravoso de procedimento. E aí os colegas me ligaram, então eu fiquei mal afamado naquela época. E por incrível que pareça, o Conselho da Magistratura deu provimento a todas as correições parciais. Por quê? Porque o STF ficou em cima do muro e falou, não, isso não é recurso. Isso é uma condição de aperfeiçoamento do ato, de completude. O ato só se completa com o reexame obrigatório. Saiu pela tangente, né? Saiu pela tangente. É igual ao perdão, né? O perdão é um ato composto, só se completa com a aceitação, a mesma coisa. Aí reformou todas as minhas decisões. Aí mandou ir para o tribunal, né? Mandou que eu remetesse todos os processos para o tribunal. Dos 15, eles reformaram duas absolvições sumárias, pronunciaram dos 15. Tá. Sim. O resto manteve, né? Mas Entendi. das 15 absolvições sumárias, reformaram. Interessante. Absolvição sumária em júri é difícil, hein? A absolvição sumária em primeiro grau. É difícil, né? Assim, eu pelo menos, difícil, né? Mas deve ter sido assim, caso de legítima defesa. É porque foi durante um bom tempo, né? Sim. Numa carreira, claro. Eu fiquei em Muriaé uns 3 anos, com o Bruno eu fiquei uns 2 anos. Durante uns 2 anos aconteceram alguns casos, esses 15 casos, entendeu? Sim. É mais difícil. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente ouve falar também o seguinte, aqui no Brasil tem recurso demais, a pessoa que tem muito dinheiro, ela contrata os melhores advogados e vai até o Supremo e não é condenada nunca, isso gera muita impunidade, principalmente agora que você está ocupando a cadeira de desembargador. Você concorda com essas afirmações? Você tem críticas ao sistema brasileiro de recursos? Luiz, eu tenho sim, mas não sob esse viés, porque eu não sei se você sabe, o maior recorrente, quem mais recorre para os tribunais superiores é a Defensoria Pública. Fantástico. 50%. Então não é só para rico. Então a gente fala isso é porque quem não sabe. Sem conhecimento de causa. Eles têm, inclusive, escritórios estaduais em Brasília. Fantástico. E eles fazem estudos conjuntos para firmar precedentes. Interessante. E o STJ e o STF dão todo apoio. Então, do ponto de vista recursal superior, quem é mais atuante é a Defensoria. Defensoria Pública, por incrível que pareça, recorre muito na área criminal. Então, não é só rico que recorre. Pobre também recorre. Então, esse lado é mentiroso. Isso é fake news, vamos dizer assim, né? É fake news. Isso aí. Eu já tive casos meus que foram parar no STF, por exemplo, princípio da insignificância. Tive caso de uma menina que furtou uma caixa de maquiagem e a Defensoria Pública levou ao STF. O STF, eu rejeitei o princípio da insignificância, porque eu não acolho,
e foi parar no STF. 5 votos, cada um de 200 laudas, por causa de um estojo de maquiagem. Acolheram o princípio da insignificância, a Defensoria Pública que levou. Olha só. E a menina, paupérrima. Sim. Furto de uma caixa de maquiagem. Então, não é por esse lado. Tá. Eu acredito o seguinte, com certeza, os ricos, mais ricos, os advogados, não se contentam com apenas os recursos tradicionais. Eles insistem com outros meios. É habeas corpus toda hora, o que a Defensoria Pública talvez não tenha condições de fazer, né? Sim, sim. Então, são outros meios, outras formas de trabalhar o processo penal que levam o processo, muitas vezes, a favorecer os clientes. Um cliente do Luiz, por exemplo, ele conhece muito bem o processo penal, ele vai montar o processo dele, não é a partir do recurso. Desde o inquérito policial, ele já vai montando o inquérito. Então, a probabilidade do cliente dele ser vitorioso é muito maior do que uma defensoria pública, que não tem o acompanhamento do inquérito, não tem contato com o réu antes nem na resposta do réu, né? Sim. Só vai ter contato com o réu praticamente na audiência. Sim. Faz uma resposta do réu sem ter contato com o cara. Então, daí que é a diferença. O Luiz tem contato com o camarada que é preso na audiência de custódia. Ele já acompanha o inquérito. Ele já evita uma denúncia de ser recebida. Quando não consegue evitar, ele acompanha o processo todinho, desde o início. De fato Essa faz muita diferença. É a grande diferença. Entendi. E sobre essa afirmação de que o nosso sistema recursal ele é muito complexo e isso pode até facilitar a impunidade com eventual prescrição, você concorda com essa afirmação? Eu acho o seguinte, o outro lado. Então, sob esse viés do pobre e rico, eu não concordo. Não concordo, perfeito. Tá? Mas eu porque a defensoria concordo sob outro viés. Realmente, nós temos um alargamento, uma facilitação muito grande no nosso sistema recursal para que haja recurso. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu fui no Chile. Não sei se vocês sabem, mas eles reformaram o Código de Processo Penal deles. Ficou 20 anos, né? Mas saiu agora, em 2012, a reforma. E eles fizeram uma reforma adotando uma grande parcela do sistema common law, valorizando as decisões de primeiro grau. Então, só vai a segundo grau matéria de fato, matéria de direito. Matéria de fato dificilmente chega a segundo grau de jurisdição. Então, há um controle maior desse alargamento excessivo do debate sobre matéria de fato. Aos tribunais superiores só chega a matéria de direito, não chega a matéria de fato. Os tribunais superiores não apreciam fato, só matéria de direito. São as famosas preliminares de nulidade, extinção de punibilidade ou desrespeito à Constituição. Do contrário, não chega. É um sistema interessante sob o ponto de vista de valorização das decisões de primeiro grau, sob o ponto de vista de qualidade, atribui maior qualidade às decisões, a meu ver. E, em segundo lugar, restringe o volume excessivo de recurso nos tribunais superiores, propiciando que eles possam trabalhar com uma qualidade muito maior. Então, lidar com temas mais importantes, com temas mais relevantes. Só para você ter uma ideia, eu fiz um curso na Itália e lá também, naquela época, nós discutimos muito isso. Em alguns países, sobretudo os que adotam o common law, o precedente é muito valorizado, né? Então, para chegar nos tribunais superiores é dificílimo. Primeiro que eles adotam lá o sistema alternativo de solução de conflitos, até mesmo no penal. Muita coisa não é nem judicializada. Não, muita coisa. 50% dos processos dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, não é judicializado, faz acordo. É o que a gente não tem tanto aqui. Nós melhoramos com acordo de não persecução penal, com juizados especiais e tal, mas não chegamos ao nível de Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. Né? O camarada lá confessa, enfim, admite e paga uma multa, fica preso um determinado tempo que ele combina lá com o promotor e resolve o problema. Então, 50% ou mais das demandas não chegam sequer ao judiciário. E quando chegam ao judiciário, normalmente são decididas no júri. Normalmente não. 100% praticamente, 90% decidida no júri. Tem o petit júri para as causas menores e o grand júri para as causas maiores. E a decisão do júri, elas são decididas por unanimidade. Se não chegar à unanimidade, dissolve o júri e faz outro. Então é uma decisão soberaníssima, vamos dizer assim, né? Mais soberana. Então há um respeito muito grande.
só vai para os tribunais superiores para anular o júri, uma coisa muito séria, um comprometimento de imparcialidade, uma coisa seríssima. Então, são poucos os recursos que vão para os tribunais superiores. E ainda assim, só vai para o Tribunal Superior aquele que tem algum respaldo ainda pequeno nos precedentes. Se os precedentes afastam aquela possibilidade, eles nem recorrem. E na Inglaterra ainda tem mais, Luiz. Na Inglaterra é interessante que existem advogados credenciados a trabalhar na Suprema Corte deles lá. Você, para recorrer para a Suprema Corte, você tem que ir até um advogado desse, não é qualquer advogado. Luiz, por exemplo, você ia ter que recorrer a um cara desse. Só não sei que não, Luiz já seria credenciado. Quem sou eu? Então, talvez ele fosse credenciado para propor na justiça, né? Porque eu acho que lá tem, de fato, tem advogados que sequer Também, podem levar ao judiciário. É verdade. Aí você tem a classe dos que podem levar ao judiciário e depois você tem aqueles que podem levar advogar aos nos tribunais. Isso aí. Isso é onde? Inglaterra? Inglaterra. E aí, Luiz, se você procura um advogado desses aí, eu quero recorrer, o cara fala, não, isso aí você não vai colar, não. Isso aí é o precedente tal e tal e tal e tal. Você vai, detalhe, é prestígio cara, dele. Se ele recorrer. Ele não é também credenciado de forma vitalícia, não. Se ele começar a fazer bobagem, Cai fora. eles caçam a licença dele. Sim. Então, lá, literalmente, o primeiro juiz da causa é o advogado mesmo. A gente brinca aqui que o primeiro juiz da causa é o advogado, mas lá é mesmo. Seleciona, a peneira. Porque lá o cara tem o maior cuidado em definir o que ele vai levar, porque senão ele pode ser desacreditado. Sim. E se ele for desacreditado... Desvaloriza ele a carreira. Isso aí. Caramba. Isso aí. Isso aí talvez seja, acaba sendo um filtro de não litigar, né? Com certeza. Pra não litigar. Porque o que eu vejo, assim, né, igual você começou falando sobre isso, doutor, o volume de trabalho que vocês têm é muito assombroso, grande, né? É muito grande. Tudo bem, nós somos um país muito populoso, mas assim, eu acho que em algum momento a gente vai ter que ter uma cultura de não litígio aí, porque não tem condição. Porque hoje o que se fala é leva pra justiça, né? Toca pra justiça. O latino, né, Carol, ele é litigante por natureza. Tá no sangue do latino litigar, né? É o argentino, é o brasileiro, né? Ele quer litigar por qualquer coisa. Ele até forja litígios, né? Para entrar no judiciário para se dar bem, vamos dizer assim, levar vantagem, né? É até aquela coisa, tá no sangue. Não, que bom que eu fui negativado. Vou ganhar um dinheiro. Vou ganhar um dinheirinho, dando moral. Exatamente, que é verdade. Mas é isso mesmo. Essa do que bom que fui negativado, eu mesmo já falei. Eu já tive documento. Eu já tive documento clonado aí, já várias vezes. Eu já devo ter entrado, sei lá, com uns 10 processos meus de negativação. Você mesmo, né? E você é advogado. Eu mesmo entro. Você mesmo entra. Teve um dia que me ligaram e falaram assim, olha, você tá aqui com... Não tem como sair o empréstimo da casa, não. Eu falei, mas por que não tem como sair o empréstimo? Você tá negativado. Não, você tem uma dívida aqui com a Emoré, com Santander, sei lá. Você nem sabia. Eu falei, mas que dívida? Falei, não, tem aqui, ó, 25 mil reais você não pagou. Não era pouco, não. 25 mil? Eu falei, tá de brincadeira, eu não fiz empréstimo nenhum. Documento fraude. Você entrou com a ação e conseguiu. Isso aí. Eu tive sucesso nelas, consegui declarar inexistente a relação e também... Mas é isso. Então nós temos, acho que o latino tem no sangue o litígio. Haja vista que os meios alternativos de solução de conflitos aqui são muito pouco utilizados. Não seduzem. A mediação, a arbitragem. Eu tive um caso... O pessoal quer sangue, né? Eu tive um caso a torada, né, na foi Espanha. assim, emblemático na minha carreira, Carol. Você que gosta do civil, você vai adorar esse caso. Aconteceu o seguinte, eu era juiz da 6ª Vara Civil. Vocês não me pegaram na 6ª Civil, não, né? 98, eu fiquei de 98 a 2004 na 6ª Civil. Imagina eu, juiz de civil? Eu gostava. Mas aí eu tive um caso... Aqui em Juiz de Fora? Aqui em Juiz de Fora. Tive um caso da Mercedes. Uma empresa grande, não sei se eu posso falar, acho que eu posso, era público, não tinha nada de segredo. Já prescreveu? Já há muitos anos. Uma empresa grande contratada na Inglaterra, foi contratada pela Mercedes para fazer o galpão deles aqui. Galpão da fábrica. Entendi. E aí, por falta de cumprimento de contrato, a Mercedes deixou de pagar umas promissórias. E essa empresa veio e protestou as promissórias. E aí a Mercedes entrou com uma ação de rescisão do protesto, porque não podia, porque existia uma cláusula de arbitragem lá na Inglaterra para solucionar o conflito. E aí eu acabei julgando procedente em favor a Mercedes e minha decisão foi confirmada no STJ e no STF, porque lá eles respeitam a cláusula de arbitragem, tem que ser respeitada. Antes de protestar,
ou pelo não pagamento da duplicata, ele teria que ter levado a arbitramento, ou seja, árbitros anteriormente, previamente nomeados para avaliar a situação e verificar se tinha sido cumprido ou não o contrato. Então, lá na Inglaterra, Estados Unidos, enfim, os países que adotam com maior amplitude os meios alternativos, soluciona muitas demandas sem levar para o judiciário. Aqui no Brasil nós não temos esse costume, esse hábito. Sim. A minha esposa, por exemplo, ela fez um curso de mediação no CNJ, porque ela é assistente social do tribunal, o tribunal proporcionou, ficou 2 anos, fez vários casos. Cada cara chegava em casa me contando, era muito legal, porque a mediação ela não se presta a resolver somente o objeto principal do litígio, se presta a restabelecer a relação. E ela contava cada caso, que eu ficava assim abismado, que ela era nomeada pela doutora Raquel na época para fazer, né, para ganhar crédito para fins de concluir o curso dela. Alguns juízes nomeavam ela. Ela fazia cada coisa maravilhosa, eu ficava impressionado. E aí terminou o curso dela. Vamos montar ela ficou esperando, vão montar aqui, né, no próprio judiciário, quer dizer, até hoje nada. Então, no próprio judiciário, tem o Sejusc lá que faz, mas não é mediação. Não faz. É uma conciliação. Não chega a ser uma mediação. Não. Mediação você vai 2, 3, 4, 5, 6 encontros até resolver o problema. Doutor, mas assim, além dessa questão, dessa cultura de litígio que você falou que nós temos, e de fato eu acho que a gente tem, eu percebo também uma crença, um respeito muito grande do povo no poder judiciário. Eu não sei se o executivo e o legislativo nosso, por serem do ramo político de modo geral, a gente é muito... A gente se vê muito frustrado constantemente com política, né? Mas quando fala de juiz, as pessoas comuns, assim, quem não é do ramo em especial... Tem uma confiança, uma crença... o juiz, né? Hoje a gente vê uma coisa curiosa, né? As pessoas mantêm a crença no judiciário, considerado como um todo, pelo menos na minha visão. Mantém a crença aí nos juízes e também na segunda instância, nos desembargadores, mas já começam a desconfiar dos ministros. É verdade. A gente vive uma época em que... Em virtude de episódios, né? Os ministros já estão aí... Eu não sei se atualmente a população ainda mantém esse respeito até, e principalmente essa crença em relação aos ministros. Eu concordo com a sua fala em relação aos juízes e também à segunda instância, né? Os desembargadores e ao próprio tribunal, né? O tribunal tem uma idoneidade muito grande, né? A gente olha para o tribunal. Eu pessoalmente, né, e falo como profissional, não como cidadão, eu até acho aqui em Minas Gerais o tribunal muito melhor do que a primeira instância. Pessoalmente, eu acho o tribunal melhor do que a primeira instância. Eu acho o tribunal mais equilibrado, mais justo. Agora, compartilho, né, desse sentimento das pessoas. Já foi mais, né? Ainda é. Sim, mas muito eu digo, respeitado. em relação aos ministros, eu compartilho mais com essa. Mas eu falo assim: você pegar, principalmente quando você que advoga no núcleo, Carol, de prática. Uma pessoa humilde, o doutor Cristiano. Sim. Se você falar para ela assim, o seu direito está aqui assinado pelo juiz, a pessoa isso aí, tem aquela, certeza. sabe, fica assim, nossa, que legal. Com certeza. Então essa crença, eu acho que favorece o litígio, né? Não só essa questão. Isso de certa forma favorece mesmo, porque existe um pensamento popular de que o que o juiz faz... Aí acabou. O que o juiz falou, aí de fato vai resolver. Sim. Né? O que é bom, por um lado, porque prestigia quem de fato merece o prestígio, mas é ruim por outro lado, porque faz com que as pessoas afastem a possibilidade de solução do conflito como protagonista. Entre elas. Sem o juiz. Sem pensar no juiz como a alternativa. Porque muitas vezes a gente vê isso. Às vezes a pessoa vê o juiz como a alternativa, como o caminho. Porque não houve outro caminho, não houve outra forma de resolver. O que é muito ruim, é bom por um lado, mas é ruim pelo outro, porque a gente tem uma série de dificuldades, inclusive um volume de processo muito grande, a demora, né? Sim. E assim, por vezes as pessoas também se frustram. Não se frustram em relação à autoridade, não nesse sentido, mas se frustram em relação à demora, em relação à efetiva solução do problema. Com certeza. Né? Mas eu vejo também, Carol, que essa mitigação do valor do juiz tem ocorrido, sobretudo de 20 anos para cá,
em função, em primeiro lugar, do maior acesso, o que é bom, Claro. né? O acesso, sobretudo com a lei de juizados especiais e tal, maior acesso. E, em segundo lugar, pela participação maior do juiz na sociedade, se expressando e se manifestando. Entendi, não sendo só aquele cara do gabinete, né? Porque antigamente o juiz aí não falava de nada sobre nada, né? Eu sou da época que eu entrei na magistratura há 32 anos e eu adquiri isso, né? A minha esposa costuma falar o seguinte: Cristiano, você não tem amigo, Cristiano, você não se relaciona, você não sai. Hoje em dia mais, mas antigamente, né? Porque a gente acabava se sentindo tolido, porque as pessoas olham para você de uma forma diferenciada, olhavam, hoje em dia nem tanto. Então o respeito era assim... O respeito afastava, era né? um sacerdote, né? Era um respeito até religioso. No interior, então, você passava na rua, os caras só voltavam a ajoelhar. Tirava o chapéu. Era um respeito muito grande, muito grande. Então, não só o acesso, mas também os meios de comunicação, né? Que abriram muito, internet, tudo. Então, abriu muito a democratização. O juiz hoje, ele é mais um ser mais comum, né? Porque antigamente era mais ET, né? Hoje em dia é mais comum. Então, isso aí proporciona às pessoas a terem mais liberdade de criticar, de falar sobre o juiz. Antigamente nem isso acontecia. Ninguém criticava um juiz, ninguém falava mal de juiz. Mas o juiz era um cara isolado, enclausulado. Né? Ficava dentro de casa. É diferente. A postura era diferente. O doutor comentou de ser tolhido de algumas coisas, mas, por exemplo, é uma questão, né, não tem, foi recente agora, o juiz não podia fazer manifestação política em rede social, por exemplo. O CNJ... Ainda não pode. O CNJ publicou ainda não agora, pode. Entendeu? O CNJ publicou agora. Porque, assim... É muito complicado, porque, exemplo, o doutor Cristiano apoiou o candidato X na rede social dele. Eu sou um defensor categórico daquele candidato. Aí eu vou ser julgado por ele, pode parecer uma peixada. É muito difícil, né? Isso aí realmente é complicado. Mas o juiz de carreira, como eu, por exemplo, a gente não se manifesta sobre esses assuntos. Até porque a gente não pode ser filiado a partido político. Claro. Tem que ter um motivo por causa disso, né? Parcialidade. Então a gente não se manifesta. Alguns poucos se manifestam, mas a grande maioria não. Eu acho que é da própria personalidade. A gente acaba moldando nossa personalidade em função da magistratura. A gente muda. Eu passei na magistratura com 25 anos de idade, 26 anos de idade eu já era juiz de direito. Eu me lembro que a minha primeira comarca... mudou minha vida. Você foi para onde, quando você passou? Eu passei por 7 comarcas, né? A primeira foi Formiga. Formiga. Cheguei lá na minha época não existia curso da escola judicial, que hoje em dia é 6 meses. Passava e mandava para comarca. Nossa Senhora. Uma semana de festa para comemorar e ia direto para comarca. Eu me lembro que eu cheguei lá, tinha coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Código de mineração. Nossa. Lá tem nunca tinha visto isso na minha vida. Ficava desesperado. Aí tinha que pegar com os juízes antigos, os carimbinhos, para resolver os processos, né, que eu não sabia. Então eu me lembro que eu cheguei em Formiga, um menino de 26 anos de idade, trabalhava 24 horas por dia, não fazia mais nada, do hotel pro fórum, do fórum pro hotel, porque eu não sabia também resolver, eu tinha que estudar. Você estava ali literalmente aprendendo a ser juiz, né? Eu me lembro, Luiz, que eu cheguei lá, tinha uma falência, 2 volumes de 1 metro de altura cada um, eu dei um despacho enorme de 50 laudas, regularizando toda a falência. Eu era craque em falência. Aí as partes me procuraram, o Cid falou: doutor Cristiano, não dá para cumprir isso aqui, não, nós vamos fazer um acordo. Resolveu. Porque é formalista, eu não sabia do dia a dia, a prática, né? Mas eu me lembro quando eu fui para Conceição do Mato Dentro, logo nos primeiros dias, eu desci para lavar meu carro de short sem camisas. Isso é onde em Minas? Conceição do Mato Dentro é perto de Cerro. Pé de Cerro, Diamantina, Lagoa Santa, Serra do Cipó. Sim. Aí eu desci para lavar meu carro, porque lá era estrada de chão, desci para lavar meu carro, descalço, short, sem camisa. No dia seguinte saiu no jornal, juiz lavando o carro na rua, só de short, sem camisa. Isso na década de 90. Paparazzi já estava lá. Vou contar uma coisa para vocês. Na época, antigamente... Você escandalizou a Escandalizei a sociedade. Escandalizou a pior ainda. Uma mulher, por exemplo, na década de 80, para passar num concurso, ela ia para o interior, norte de Minas, por exemplo, ela não podia usar biquíni no clube, uma juíza. Sim. Nossa Senhora. Entendeu?
Então mudou muito, né? As coisas hoje estão diferentes. Sim. Tem juíza aí que tem até blog, essas coisas todas, né? Sim. Então mudou muito, não é mais aquele perfil. Agora, essa questão de pandemia, eu vi muita gente dizendo que existe uma preocupação aí do Corregedoria, do CNJ, em relação a essa presença do juiz no fórum, essa coisa do presencial. Como é que você vê essas coisas? Já melhorou muito, né? O pessoal está fazendo audiência já presencial. Mas, por exemplo, lá no tribunal... Pois é, mas você acha isso importante? Eu acho importante para preservar não só as partes, preservar os advogados, os juízes, os promotores, eu acho importante. Mas as coisas já estão melhorando. Agora, com o passar do tempo, Carol, você, por exemplo, deu aula por videoconferência na UFJF. Sim. No início a gente detestava, né? Sim. Mas depois nós gostamos, não gostamos? Depois ficou legal. Sim. Depois ficou bom. Concordo, eu também dei aula. Depois ficou bom. A gente acostumou, porque nós passamos a olhar as coisas de outra forma. Sim. Né? Sim. Com outro perfil, outro olhar. Sim. Meu filho fala o seguinte, o pai, eu tinha uma resistência muito grande para dar aula por videoconferência, uma resistência muito grande, eu achava um absurdo. Aí o meu filho falou, pai, você tem que ver o seguinte, o aluno, pode ser que ele não esteja lá naquela hora, mas ele vai assistir sua aula a hora que ele quer. Ele vai assistir em várias vezes, pode assistir várias vezes a sua aula, anotar o que ele achar que deve e o que não deve. Então, quer dizer, o aluno aplicado, ele vai ser aplicado de uma forma ou de outra. É verdade. O aluno não aplicado, ele vai estar na sua sala olhando o celular o tempo todo, as mensagens da namorada. Sim. E você possibilita ao aluno aplicado acessar a sua aula a hora que ele quiser, quantas vezes quiser, anotar quantas vezes quiser. É a situação das audiências, Carol. Hoje em dia nós estamos num debate grande, porque o CNJ mandou a gente voltar, recomendou a voltar com as sessões presenciais. E aí nós estamos tendo resistência, não só por alguns desembargadores que acostumaram a fazer as sessões por videoconferência, como por advogados. Hoje em dia, por exemplo, o advogado de Montes Claros faz uma sustentação em Belo Horizonte sem custo de hotel, sem custo de transporte, sem custo de risco tempo, da sem viagem. custo de tempo, o risco da viagem. Então a gente tem que ver por esse lado. Se o cara quiser fazer, pede para fazer, a gente destaca uma sessão por mês presencial e faz. Normalmente os advogados de Belo Horizonte, aqueles mais tradicionais, os mais antigos, gostam de fazer, porque a empatia na sessão presencial é diferenciar. O Luiz, por exemplo, que é um tribuno por natureza, né, ele fazer uma sustentação presencial é muito diferente de que por videoconferência, que a gente faz 20, 30 numa tarde. Sim. Presencial é 10 no máximo. Sim. Com qualidade né? É diferente. Claro. Então, se você achar necessário, você pede para destacar, mas consciência que vai ter uma por mês. Sim. Vai ter menos. Sim. Então eu acho que a pandemia nos trouxe uma realidade que chegou para ficar e para melhor em algumas situações. E a gente tem hoje a opção de fazer de uma forma ou de outra. É utilizar como mais uma ferramenta. Com certeza. Uma audiência, por exemplo, de estupro de vulnerável. Tem que fazer presencial. É muito sensível. Porque você quer ver as pessoas, quer estar presente. O juiz, não parece não, Carol, mas ele sente. Sente, com certeza. Ele sente. O juiz, eu já fiz audiência, eu tenho que sair da sala e ir lá para o meu gabinete com vontade de chorar. A gente sente. É diferente. Na videoconferência você não sente isso. Então tem audiência que você tem que fazer presencial. E o juiz sensível, o juiz interessado, ele vai destacar aquelas audiências. Mas ele pode ter outras que não. Pode fazer videoconferência. São mais mecânicas, né? Então nós hoje temos essa possibilidade de alternativas, entendeu? Que a gente não tinha. Antes era presencial tudo, né? Sim. E acabou. Tudo presencial. Sim. Ô, doutor, uma pergunta que me ocorreu aqui também, voltando até mais para a questão dos recursos. O pacote anticrime, ele trouxe uma suspensão do prazo prescricional quando você opõe embargos nos tribunais superiores, né? Sim. Você acha que isso soluciona muito a questão da impunidade pela prescrição? Luiz, ou você não vê problema? Não, eu não vejo problema. Não vejo problema nisso, não. Eu vejo que
foi um aperfeiçoamento, porque existem casos que realmente necessitam, né, Júlio Luiz? Eu acho que a gente não pode olhar com olhos fechados para esse lado da impunidade, por exemplo. Quando, por exemplo, começamos a discutir, Carol, sobre a necessidade de expedir um mandado de prisão, desde logo com o trânsito em julgado, da decisão condenatória em segundo grau, mesmo pendente recurso para os tribunais superiores, eu sempre disse o seguinte, na verdade a gente não tem que ver pura e simplesmente se houve trânsito julgado ou não. O juiz vai decidir, o desembargador vai decidir se é necessário ou não a prisão, de acordo com os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Não é automaticamente, a coisa não é automática. Aí eu concordo plenamente. Não é automático. Transitor tem que prender. Prisão cautelar, né? Não, como prisão cautelar. Então, se é necessário, mantém a prisão ou decreta. Se não é necessário, não mantém e não decreta. Então, as coisas não podem ser assim automáticas. A questão da suspensão do prazo prescricional foi para propiciar o manejo dos recursos para os tribunais superiores. Sim. E tem casos que é necessário. Sim. Tem casos que não tem jeito. Tem casos que realmente o cara está recorrendo para prescrever. Sim. Então, o judiciário tem que dar a mão à palmatória no sentido de que, muitas vezes, ele é realmente moroso. Sim. E existem casos que é necessário. Tem casos que não tem jeito. Tem casos que merece que isso aconteça. Ô, doutor, vocês, como magistrados, têm algum tipo de controle ou de recomendação do CNJ quanto, por exemplo, a tempo de conclusão? Temos. No seu gabinete pode ficar X tempo. Como é que Temos 90 dias. Recomendação CNJ. Recomendação. Não pode passar de 90 dias. Tá. Processo distribuído para mim tem que ser julgado em 90 dias. Eu estabeleço no meu gabinete 30 dias. Isso é réu preso? Não. Todos? E Todos? qualquer. Todos. Não tem diferenciação. Caramba. Réu preso, réu solto. 90 dias. A recomendação. Sim. Quando ultrapassa, seu nome vai para uma listinha. Da correição parcial também ou não? Não, do tribunal. Todo mês o tribunal emite uma listinha dizendo quais são os embargadores que estão com prazo excedido, além dos 90 dias. Aí Ninguém quer cair naquela listinha. A não ser os que já não ligam. Às vezes não, tem casos que não é. Por exemplo, eu tive um processo aqui em Juiz de Fora, que ele demorou 10 anos para ser julgado no tribunal. E esse desembargador ficou com o nome na listinha 10 anos. Mas não tinha outro jeito, não sei se o Luiz conhece, não vou falar o nome do caso, o processo tinha até o nome, mas tinha 21 réus. 21 réus, cada um dos réus responderam por 5, 6 crimes, tráfico de droga, tráfico de arma, associação. E eu me lembro que 21 réus tinha 15 advogados. Então era um processo dos 100 crimes, então, né? Alibaba e os 40 3 volumes desse tamanho. A minha sentença teve 220 laudas. A alegação final do Clevinho teve 240 laudas com índice e sumário. Nossa Senhora. A sorte foi o índice do Clevinho, porque para dar a sentença me ajudou muito o índice dele, porque ele conhecia o processo, participou da investigação. Pena que não dá para converter essa alegação final aí numa tese de doutorado, né? Que você já aprovava, né? Então, mas o que aconteceu, Carol? Existe no processo penal, processo civil não tem, a possibilidade de você pleitear o oferecimento das razões em segundo grau. Isso. Sim. 600, parágrafo 4º. Os advogados fazem muito isso, primeiro, para fugir do promotor de primeiro grau, Clevinho. O cara não quer que o Clevinho faça as contrarrazões. Vai para o tribunal, quem vai fazer é o procurador que nunca viu o processo na vida. Sim. Segundo, para ganhar tempo. Nesse tempo pode surgir um documento, uma prova nova, documento você pode juntar a qualquer tempo. E aí, desses 15 advogados, 14 pediram para fazer as alegações no tribunal. A única que não pediu foi a Raquel, defensora pública, que defendia uma mulher que fez a delação. Ela delatou os caras, não tinha advogado. E aí a Raquel foi defensora pública, fez a defesa dela, foi a única que fez razões e contra-razões em primeiro grau. O Clevinho fez as razões, subiu para o tribunal. Aí o que aconteceu? Chegaram no tribunal, publicou lá 14 advogados fazer razões. De 14, um fez. Aí desce o processo físico para o juiz, para intimar os 13 réus, para constituírem novo advogado para fazer razões.
Aí constitui, às vezes o mesmo, né? Eles falam o que quer fazer no tribunal. Quer fazer no tribunal, sobe. Aí chega lá no tribunal, dos 13, um faz, desce. Então ficou 10 anos, sobe, desce, sobe, ficou desce. no ping-pong das No ações. final, dos 21 réus, eram 15 advogados, salvo engano, a Raquel passou a responder por 10. Por quê? Porque quando o cara não contrata o advogado, tem que nomear o dativo. Aí nomeia quem? A defensora. Ela passou a ser defensora de quase todo mundo. Sobraram 5 particulares só. Foi, voltou. 10 anos. Esse desembargador ficou 10 anos com o nome dele na lista de desembargador com processo além do prazo. Um processo, mas estava lá. Então tem casos que não tem jeito. Sim. Não tem outra alternativa, não tem solução. O CNJ não tem que fazer numa situação dessa, fazer o quê? Sim. Mas tem prazo, 90 dias. Eu estabeleço 30 dias para os meus assessores. Passou de 30 dias, eu fico desesperado. Já pego, eu tenho que fazer. Tá. HC hoje em dia, antigamente demorava, você entrava com a liminar de HC, demorava 20, 30 dias, né? Uhum. Hoje em dia é no mesmo dia. No mesmo dia. O que você atribui essa melhora de eficiência? O sistema informatizado, a vontade? Com certeza. O sistema eletrônico de processo facilita. O Luiz entra com um HC agora, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde está na minha mesa para despachar, 4 horas da tarde já está despachado. Uma liminar de HC. Um HC a gente julga em 2, 3 semanas, né, Luiz? Antigamente demorava 1 mês, 2 meses, porque era físico. A tramitação era mais complicada. Agora é tudo no sistema, automático. Essa liberdade também de poder, inclusive, trabalhar em outros lugares, para quem tem compromisso, é muito bom, né? Eu costumo falar com meus colegas o seguinte, que eu faço as sessões videoconferência muitas vezes em Juiz de Fora. O tribunal é em BH. O meu sonho é fazer na beira da praia. Só para deixar os meus colegas com água na boca. Mas tem colega que faz na fazenda. Isso é bom ou ruim? É bom. O cara está com qualidade, não só de vida, como liberdade. Tempo, né? Eu vejo como os dias que eu não preciso subir a Juiz de Fora, que eu fico em casa, eu ganho aí praticamente 1 hora, né? Entre deslocamento. E essa 1 hora faz muita diferença. Lógico, você trabalha muito mal. Facilita para todo mundo. Né? Facilita para todo mundo. E com qualidade, né? Porque hoje a transmissão de dados, imagens, som melhorou demais. Facilita para todo mundo. Demais. Agora, Luiz e Carol, só para a gente, de certa forma, eu colocar assim, mais um ponto interessante, só para destacar que é importante, o projeto de reforma do CPP, que está no Congresso desde 2009, vai diminuir o volume recursal. Nós vamos deixar de ter o recurso em sentido estrito, carta testemunhável não vai existir. Em primeiro lugar, vai ter apelação, agravo nos moldes do CPC. Agravo e apelação, embargos de declaração e agravo. Ponto, acabou. Não tem carta testemunhável, não tem nada disso. E em segundo grau, nós vamos obedecer ao sistema do CPC. E isso vai ser, ao meu ver, vai otimizar muito os recursos, vai facilitar muito. Essa questão de ampliação do julgamento tem no penal? Não tem, como acontece no civil, ou ainda é embargos de divergência? Não, nós não fazemos. Poderíamos fazer, mas nós não fazemos. A gente podia pegar do CPC, porque no CPP não tem. Sim. Na legislação processual penal não existe essa possibilidade. Sim. Mas nós poderíamos trazer de forma, entre aspas, analógica ou extensiva o sistema processual civil, mas nós não fazemos, mas a ideia é fazer. Tanto é que o nosso sistema, sempre que eu acabo de corrigir um voto dos meus assessores, e aí eu fecho o voto, eles perguntam se eu quero fazer o sistema de discussão ou não. Já está no sistema, essa possibilidade. Existe no sistema essa possibilidade. E aí, quando eu cheguei no tribunal, eu perguntei aos colegas, vamos fazer. Ninguém quer fazer. Ainda não, calma, vamos segurar a onda. Vai chegar a hora que nós vamos poder fazer. Eu acho que é um mecanismo interessante para uniformizar, né? Lógico, é fundamental. E evitar outros tipos de medidas, né? Evitar fundamental, outros recursos. Né? A gente faz isso, na minha Câmara, por exemplo, informalmente. Depois de cada sessão, a gente se reúne no gabinete do presidente e discute. O que nós vamos unificar, vamos ceder dali, ceder daqui e tal. Vocês tentam, de certa forma, fazer a gente tenta harmonizar. Tem coisa pra... que não tem jeito. A gente tem lá alguns pontos que não tem como ceder. Mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo harmonizar. Um outro ponto que a gente estava comentando antes de começar a gravar aqui, né, que eu lembrei que eu também tenho visto muita divergência no tribunal, é a questão da prescrição virtual. Também.
Porque tem casos, Carol, que você fatalmente vai dar prescrição. Vai. Aí, quando sair a pela pena hipotética. Exatamente. Aí fica aquele negócio, né? Pra que eu vou seguir com o processo? Tem súmula do STJ negando, né, doutor? Negando. Você sabe, Luiz, que E aí? isso é um dilema. Só para entender isso aí, como se fosse assim, a pena está prevista em 10 anos, mas olhando para a pena máxima é 10 anos, a mínima é 5, e você olhando para o processo, você já sabe que não vai passar de 5. Quer ver um caso clássico? Aí que vem essa ideia de prescrição Aí você, virtual. então se a pena vai ser 5, então eu já sei que vai prescrever. Então eu já julgo extinta a punibilidade com base na pena em perspectiva, hipoteticamente virtual, né? considerada. Por isso pena virtual, né? Exatamente. Muito. O exemplo clássico que eu vejo muito acontecer é o estelionato. Eu vejo muito acontecer o estelionato. Pena pequena. Porque a pena mínima é de 1 ano, pena máxima é de 5. Furto então, também, o furto simples. Furto também acontece. Agora tem coisa que acontece quando a gente vira desembargador. A gente muda de ideia em algumas coisas. Que bom, né? Isso é Se bom. não mudasse nada. Por exemplo, aqui em primeiro grau, eu combinava, né, com os promotores e defensores, e aí eles não recorriam, e aí eu... 100% dos casos eu julgava extinta a punibilidade com base na pena ideal. Clevinho não recorria, ninguém recorria, tranquilo. Agora, no tribunal, eu já adoto a súmula do STJ, porque aí lá eu tenho que ser técnico, né? Tem que ver de outra visão, outro parâmetro. Sim. Aí eu já não aceito no tribunal. Sim. Você quer ver outra coisa? Eu e o Clevinho fazia audiência. Eu, Clevinho e Lula, fazia muito. Vamos fazer tudo oral? Vamos. Tudo oral. Tudo. Alegações orais, sentença oral. Eu só boto no final, julgo procedente e improcedente a pena. Vamos fazer? Vamos. O parceiro não pode recorrer. Beleza? Combinado? Combinado. Aí o Clevinho fazia sustentação oral, o Lula fazia sustentação oral e eu dava sentença oral. Tudo gravado. Na ata escrita, era só o extrato. Ninguém recorria, tudo bem. Agora, se recorrer, o tribunal anula. Porque não eu anulo. Sim. Porque a sentença tem que ser ato escrito. Tem que ser fundamentado, tá lá no CPP, tem que ser fundamentado. A rigor fala lá que tem que ser assinado todas as páginas, né? Sim. Então a gente, olha só como é que as coisas são diferentes. Sim. Em primeiro grau, você tem outra visão das coisas, você tem que ser mais prático, até de certa forma. Em segundo grau, você tem que ser técnico. Entendi. Ô, doutor, você que é muito, né, técnico, até pela sua formação e pelas aulas de recurso e tudo, uma coisa que na prática eu tenho visto muito pouco, né, e queria saber sua opinião como professor e também como desembargador, naturalmente. Anular sentença por falta de fundamentação ou por inversão da ordem de perguntas, que acabam sendo formalidades, né? 222, né? O 212, né, por exemplo, fala que o juiz só pode fazer perguntas ao final. Sim, acusatório. Eu vou te ser sincero, só anulei uma vez no STJ uma instrução por conta disso. No Tribunal de Justiça de Minas é bem raro esse tipo de anulação. É raro, porque, na verdade, aqui em Minas e nos tribunais superiores também já tem várias decisões nesse sentido, é necessário a prova do prejuízo, eles consideram uma nulidade relativa. Eu não concordo com o senhor, particularmente falando. Então, consideram... Existe irregularidade? Existe. O juiz não pode perguntar no início. O juiz não pode começar perguntando. Exceto no júri, entre aspas, mas eu, por exemplo, né? nunca fiz. Sim. Eu só qualificava e passava para as partes, porque é o acusatório, né? Quem produz a prova é a parte. Sim. O juiz é destinatário da prova. Isso. No júri, o juiz pode perguntar, porque quem julga não é ele, é o jurado. Sim, o juiz está só... Mas mesmo assim, o Luiz já fez júri comigo, né? Uns 2 júris, você é testemunha disso. Eu não faço pergunta nenhuma, de fato. Só qualifico. Quando muito pergunto se a CAC está certinha, para o cara esclarecer. E passo as perguntas para o MP, depois para a defesa, depois para o jurado, que é quem vai julgar, se quiser, tiver alguma dúvida. Então, essa é uma regra oriunda do sistema acusatório que nós adotamos na Constituição e que eu acho muito salutar. Com certeza. Eu a partir da Constituição de 88, eu passei a adotar essa regra. Acho muito salutar. Mas os tribunais costumam considerar que a quebra dessa regra é uma nulidade, um caso de nulidade relativa. Então, exige a prova do prejuízo. E aí a parte em que ela tem que comprovar a existência do prejuízo. Aí é que mora o perigo, porque aí entra a subjetividade. Provar o prejuízo aí, eu acho que é quase impossível. Quase impossível, entendeu? É quase que uma revogação da subjetividade. Nesse ponto, eu me socorro do Auri Lopes Júnior, né? Que ele é bastante garantista e, claro, como advogado eu tenho que me... Técnico também, muito bem técnico. Ele fala que no processo penal, forma é garantia.
Sim, com certeza. Então, se a garantia, se a forma foi desrespeitada, o prejuízo já está no próprio devido processo legal, que é a norma constitucional e que, portanto, teria prejuízo o quê? Presumido. Com certeza. Mas é a alegação dele, mas de fato eu vejo muita dificuldade. Né? A prova do prejuízo. Aí é subjetivo, né? Aí depende, complica. Quando entra na subjetividade, fica mais difícil. Doutor, já encaminhando aqui para o nosso final, você tem alguma crítica ao sistema ou você gostaria de propor alguma coisa para o sistema recursal brasileiro? Você até comentou aí de Inglaterra, Chile, né? Também comentou do Código de Processo Penal que está em projeto no Congresso. O que você queria... Luiz, eu costumo falar em sala de aula que nós estamos nos aproximando, vai demorar, mas nós vamos chegar lá, do sistema assemelhado ao sistema do Common Law, de valorização das decisões de primeiro grau e de restrição recursal à matéria que não seja matéria fática, matéria de direito, e valorização das decisões. Porque hoje em dia, no cível é até mais, o juiz ele fica até um pouco, de certa forma, decepcionado, porque a decisão do juiz de primeiro grau é uma etapa. Sim. Então, a decisão do juiz, e quando a gente profere uma decisão, eu costumo dar aula, quando eu dou aula de sentença, eu falo, sentença é sentimento. O juiz, quando dá sentença, ele assim o faz com o desejo de solucionar o conflito. De solucionar o conflito. Ninguém sentencia para... Não, ele quer resolver. Tudo bem que ele pode errar, então por isso que tem que ter o recurso. Vai subir para 3 embargadores fazerem uma revisão, só para o Tribunal Superior para analisar a matéria técnica, né? Mas o juiz, e outra coisa, o juiz que preside a instrução em primeiro grau é o juiz que tem mais empatia, mais identidade. A identidade física, a oralidade é a identidade física, e que sabe o que realmente aconteceu e o que não aconteceu. Ele sente na pele, ele sente nos olhos, ele sente nos lábios. Com 32 anos de magistratura, Carol, a gente percebe se a pessoa está mentindo ou não. O Clevinho, mais do que eu, o Clevinho é um expert. O Clevinho é danado. Ele percebe se a pessoa está mentindo ou não, só pelo tremor dos lábios, o tremor dos olhos, o tremor da sobrancelha, o movimento das mãos, o suor no rosto. Como é que eu, por exemplo, eu falo para meus assessores, olha, nós vamos valorizar o máximo possível, só vamos mudar quando tiver jeito a sentença de primeiro grau, quando for absurdo. Porque a sentença de primeiro grau foi proferida pelo cara que estava lá e que viu acontecer, que presenciou, é o cara que está mais preparado para julgar. Só muda se não tiver jeito. Sim. Identidade física do juiz. Identidade física do juiz, que hoje é previsto no CPP, antigamente não era. Sim. A oralidade proporciona isso, né? A identidade, a concentração de atos processuais, isso é importantíssimo. Então, eu vejo que a valorização das decisões de primeiro grau passa justamente por isso, por uma restrição dos recursos, valorizando as decisões de primeiro grau e se atendo muito aos precedentes. Para que essa valorização seja feita também por parte do juiz de primeiro grau. E aí, o próprio juiz de primeiro grau vai atentar para os precedentes. Você está falando de precedente também no sentido horizontal, né? Também, no sentido vertical, né? Dos Sim, precedentes dos e horizontal. E horizontal daquilo que aquele juiz Isso, que o juiz vai decidir, ele vai olhar para o que está sendo decidido, porque senão não vai adiantar nada ele decidir daquela forma. Agora, interessante, eu assisti uma palestra de um ministro, eu não vou falar o nome dele, esqueci. O ministro, e foi agora, nós tivemos o Congresso da Magistratura e esse ministro fez uma palestra muito boa falando sobre precedentes. Mas aí, nós comentamos entre nós, os colegas que assistimos à palestra, o seguinte, os ministros, para firmar os precedentes, a meu ver, eles tinham que olhar para baixo também, para ver o que os tribunais estão decidindo. Porque senão, 5 ministros vão querer fazer valer, preponderar o entendimento deles contra um Brasil inteiro. Sim. Então eles têm que olhar para o que está sendo decidido aqui em primeiro grau, em segundo grau, para fazer o precedente de acordo com a maioria, não entre eles, mas a maioria do Brasil. Sim. Porque esse ministro falava o seguinte, olha,
Dos habeas corpus, 25% dos habeas corpus são concedidos em segundo grau. Alguma coisa está errada. Está errado onde? Será que não são eles que estão errados? Será que não pode ser o STJ que está errado? Porque se a maioria está deixando de conceder, são quantos tribunais? 22 tribunais. São quantos desembargadores? Naquele caso específico, quantos desembargadores, juízes decidiram daquela forma? E aí 5 ministros do STJ vão achar que a posição deles é melhor do que esses 15 mil juízes? Por quê? No final das contas, você tem então, acho 15 que mil magistrados numa linha. Tendo que decidir de acordo com eles, contrário à sua própria opinião, que é a grande maioria. Então, acho que os tribunais superiores, STF, STJ, tem que ter a humildade de firmar precedente de acordo com a base, e não de acordo com o entendimento deles. Fazer preponderar o entendimento deles em detrimento do entendimento da grande maioria. Eu acho que eles têm que ter humildade. Sim. Então a gente tem que pensar em precedentes, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Interessante. Até porque tecnicamente também não tem hierarquia. Não existe isso. Né? E aí a gente tem que decidir, na minha Câmara, por exemplo, quantas vezes a gente reúne os 5, vamos decidir de que forma? Vamos decidir de acordo com o STJ. Mas ninguém aqui concorda com o STJ. Nenhum dos 5. Pô, já virou enunciado. Sim. Se recorrer, vai parar lá, vai reformar. Então não adianta. Os 5 são contra e os 5 decidem fazendo ressalva. E isso é uma coisa que eu tenho também muitas críticas, né? E falo muito pelo processo civil, que é minha praia, porque se estabelece muito claramente a maneira de existirem precedentes vinculantes. E não se deixa claro como você supera esses precedentes. Isso. Uhum. De que maneira se supera? Porque se o superar demanda recurso, e se os recursos não são nem admitidos justamente porque violam precedentes, como é que vai fazer? Então como supero? Como eu supero? E essa sua visão, Cristiano, de que é necessário ter até uma humildade, você usou essa palavra, e olhar para a base, sim, eu acho que é uma visão muito interessante, é isso mesmo. Porque senão a gente tem aí uma decisão que, em última análise, é até antidemocrática. Com certeza. Ela é descolada da impositiva, que a maioria entende. Né? E vamos ter, a gente mencionou a certa altura aqui da nossa conversa, essa desconfiança, né, a respeito dos ministros, né, apesar de daí existir ainda uma confiança no judiciário como um todo. Se eles insistirem nesse caminho, é provável que essa desconfiança aumente. Né? Com certeza. Porque eles vão se afastando, inclusive, da própria magistratura. Com certeza. Eles não se afastam só do povo, né? Eles se afastam também da própria magistratura. Né? É verdade. Então a gente precisa Vamos evoluindo, né? Sim, mas a gente não pode deixar de tentar afirmar nosso posicionamento. É o que eu falei, né? Aquela sessão do grupo de Câmara, né? 15 desembargadores do grupo de Câmara. Eu sustentei uma tese preliminar, ninguém nem olhou, mas eu vou continuar insistindo. Não vou parar. Um dia você vou continuar. Perfeito. Quando eu for mais antigo, talvez a pessoa, o Cristiano é mais antigo, já está aqui no tribunal há 20 anos, deve ter alguma razão. Doutor, muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite. Meu. Foi realmente um prazer estar com você de novo aqui. Devo fazer uma sustentação oral em breve lá na 4ª Câmara, né? Quem sabe a gente não vai se encontrar lá. Mas muito obrigado por aceitar o convite, obrigado pelo esclarecimento também. Tá joia? O prazer é todo meu. Obrigado, Cristiano. Satisfação. Estou sempre à disposição. É uma honra muito grande pra gente. E tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante aí. Vamos divulgar ao máximo o seu episódio. Maravilha. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de expor as ideias que a gente vem cultivando aí ao longo desses anos todos. E com humildade, é isso aí. olhando sempre para que os alunos, inclusive, nos falam, nos perguntam. A gente aprende muito com o aluno, né? Muito bom. Obrigado mesmo. Doutor, valeu. Obrigado você. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo. Valeu. Até o próximo, pessoal. Valeu. Doutor, muito obrigado, viu? Bom que a gente vai ficando solto, né? Vai sim.